No Pneumo Responde de hoje, vamos conversar sobre uso do corticoide oral em doenças respiratórias. Para quem não me conhece, sou o George Amado, sou médico pneumologista e atendo presencialmente aqui em Aracaju, Sergipe e por telemedicina, por videoconsulta para todas as regiões do país. Bom, a prednisolona, né, que é o Predsim, Prelone, Zastat, ou a prednisona, né, que é o Meticortem, Corticortem, enfim, os corticoides sistêmicos utilizados por via oral são medicamentos extremamente importantes, né, para ser utilizado nas crises respiratórias. O que é uma crise respiratória ou o que a gente chama de ataque pulmonar? São as crises de asma, crise de DPOC, né? Nas crises também de rinocinusite. Só que o que acontece é que a gente observa que há um uso exagerado, um uso indiscriminado desse tipo de medicamento, né? O que acarreta uma série de efeitos colaterais. O corticoide oral não é para ser utilizado rotineiramente no tratamento da asma, não é para ser utilizado rotineiramente no tratamento da DPOC, né, da bronquite, do enfisema. E aí, nesse vídeo, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes, né, de quando se utilizar o corticoide oral, quando se é recomendado realmente usar por alguns poucos dias ali o corticoide oral, dentro da minha especialidade, né? E vou também falar quando não se utilizar, tá certo? Então eu vou dar 4 indicações importantes com critério, criteriosas para o uso do corticoide oral. Indicação número 1, crise de asma moderada a grave. Tudo que eu vou falar aqui pode ser aplicado em adultos ou nas crianças. Então, numa crise de asma moderada a grave, a gente acaba passando ali 5, no máximo 7 dias de corticoide. Não mais que isso. Corticoide é um medicamento que ele tem que entrar ali para desinflamar a mucosa respiratória extremamente inflamada, fazer sua ação e sair. Não é para ficar utilizando por 10, 15, 20, 30 dias, de forma nenhuma, né? Em outras especialidades, tipo a reumatologia, sim, tem algumas condições que o colega, o especialista, passa para utilizar o corticoide de forma mais prolongada. Mas na minha especialidade, nas doenças de cunho respiratório, as doenças crônicas respiratórias, não há indicação, não é recomendado utilizar corticoide por longos períodos, tá certo? Então, numa crise de asma moderada grave, que o protocolo de crise não está surtindo efeito ali com o Aerolim, com a otimização do corticoide inalatório, tal, não tá conseguindo sair, aí a gente, né, orienta o uso, sim, do corticoide oral por ali 5 a 7 dias. Uma outra recomendação são os quadros de rinocinusite aguda moderada a grave. Não é toda sinusite que a gente prescreve corticoide oral, mas um quadro mais intenso, com muita sintomatologia, muito edema de mucosa, muita dor facial, muita secreção, aí sim a gente, né, além de tratar o processo, geralmente com antibióticos, se for uma sinusite bacteriana, a gente passa um curso de 5, 7 dias de corticoide para sinusites moderadas a graves, tá certo? Outra recomendação do uso do corticoide oral, otite média aguda em crianças moderada a grave. Não é qualquer otite que vai dar o Predsim, de forma nenhuma, né? Pessoal, quando falo Predsim, envolve todos os corticoides, tá certo? Porque na verdade é o que a gente é uma das marcas comerciais que a gente utiliza bastante aqui no país. Então, não é qualquer otite média aguda que vai dar o corticoide oral, mas naquele quadro mais avançado, um processo inflamatório bem intenso, com muita dor, a criança, aí sim a gente também passa ali uns 5 diazinhos de corticoide oral para atenuar todo esse processo inflamatório. E uma outra recomendação do uso do corticoide oral nas crises de laringite aguda, né?
Então, as laringites, geralmente, quando você vai ao pronto-socorro com seu filho, com aquela tosse de cachorro, aquela tosse rouca, né, que não consegue nem dormir direito, aí o pediatra lá na emergência vai passar um corticoidezinho. E às vezes faz até a adrenalina e tal. Então, é uma outra recomendação, as crises de laringite, principalmente as moderadas a graves, tá certo? Então, resumindo, indicações básicas importantes e de uso de corticoide oral. Crise de asma moderada grave, sinusite aguda moderada a grave, né? Otite média moderada grave e as laringites, tá certo? Lembrando, sempre com recomendação médica do seu pneumologista que faz o seu acompanhamento. Não sai utilizando aleatoriamente o corticoide oral, porque ele tem uma série de efeitos colaterais e vou, inclusive, preparar um vídeo sobre os efeitos colaterais do corticoide oral. E quando não é para utilizar, né? Então eu vou citar agora algumas situações que eu vejo muito, infelizmente, no dia a dia, o pessoal usando muito o corticoide oral desnecessariamente. Vou dar 4 exemplos. Primeiro, gripe. Não é para tratar gripe com corticoide oral. Não se trata virose com corticoide, de forma nenhuma. Então, gripe, resfriado comum, virose respiratória, não se usa corticoide oral, a não ser que o paciente tenha alguma doença crônica respiratória e a gripe e o resfriado, a virose, descontrolou a doença respiratória crônica. Um exemplo, o paciente com asma, né, pega uma gripe e descontrola bem a asma. E aí ele entra numa crise de asma forte. Aí sim a gente acaba usando corticoide, mas não é por conta da pneumonia ou da gripe, do resfriado, da virose. É porque a virose, a infecção pelo vírus, exacerbou, descontrolou a doença pulmonar crônica do paciente. Uma outra situação que não é para se usar corticoide oral, pneumonia, né? Não se trata pneumonia com corticoide oral, tá certo? Não se trata pneumonia com corticoide oral. E eu vejo, infelizmente, isso muito, né, no dia a dia. A gente vai utilizar corticoide oral em pneumonia que levou a um descontrole de uma doença crônica respiratória, né? Tipo um asmático que pegou uma pneumonia e dali descompensou a asma. Aí sim. Ou em pacientes internados com pneumonias gravíssimas, né, na UTI, sim. Então tem algumas situações que se faz, sim, o uso do corticoide oral. Mas a pneumonia, né, adquirida na comunidade, com tratamento ambulatorial normal, tratamento em casa, tratando com antibiótico, não se deve utilizar corticoide oral, tá certo? Tratar tosse com corticoide, de forma nenhuma, tá certo? A gente só vai usar o corticoide oral num tratamento de tosse aguda, quando essa tosse é causada por um broncoespasmo. E numa crise de broncoespasmo, ou seja, uma crise de asma, moderada grave, a gente acaba utilizando corticoide oral. Mas não é para ficar tratando tosse com corticoide oral. Corticoide oral não é xarope para tosse. Isso é muito importante e, infelizmente, a gente acaba vendo, principalmente na pediatria, o uso de predsim como xarope para tratar tosse. De forma nenhuma, tá certo? E também não é para usar corticoide para secar catarro, né? Eu já vi, não, eu dei 5 dias do predsim para secar o catarro. Não faz isso. Não é essa a função do corticoide oral, tá certo? Então, pessoal, resumindo, muito cuidado com o uso indiscriminado, né? Sem uma orientação, sem uma indicação adequada do uso do corticoide oral, né? Utilizar com critério, com orientação médica, principalmente do seu especialista, para deixar reservado o uso somente para situações específicas que realmente precise o uso do corticoide oral.
Se, por exemplo, você é asmático ou você com DPOC, enfisema, bronquite, está precisando utilizar muito corticoide oral para melhorar os sintomas, é porque tem algo errado aí no seu tratamento. Porque o tratamento de manutenção dessas patologias não envolve o uso recorrente ou de longas datas do corticoide oral. A gente utiliza apenas nessas situações que eu mencionei aqui, isso falando do ponto de vista respiratório, porque de outras especialidades tem outras indicações. Então, muito obrigado por estar aqui me assistindo em mais esse vídeo e até o nosso próximo vídeo com um outro tema pertinente às doenças do aparelho respiratório.